Olá, sobre a última enquete do Instagram, que novamente teve uma taxa de erro de 91% e é uma questão que novamente é hiperestática, não é uma questão complexa, não é uma questão de uma pós-graduação, é uma questão base de engenharia e que engenheiro está torto, está errando. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 3 pilares, um de 3 metros, um de 4 metros e um de 5 metros. Os 3 pilares têm no topo deles a mesma carga, ok? Então esse pilar aqui, pilar A, pilar B, pilar C, pilar A tem 3 toneladas, pilar B tem 3 toneladas, pilar C tem 3 toneladas e tem uma viga ligando eles. E a pergunta é, qual pilar tem maior momento flutuador e qual pilar tem maior cortante, ok? A distribuição de respostas foi essa aqui, ó. Vem no canto aqui então. 41 pessoas disseram que o pilar A tem maior momento e V, ou seja, 41 pessoas disseram que esse pilar aqui, que é o pilar mais curto, que tem o menor braço de alavanca, tem o maior momento. A próxima opção é que o pilar A tem o maior momento, mas o pilar A tem o maior cortante, mas é o pilar C que tem o maior momento. Então esse pilar curto aqui, ó, ele tem o maior momento, já o maior cortante, né? E o pilar longo tem o maior momento, né? Porque o momento é força vezes distância. A terceira resposta é que o pilar C tem tanto maior momento e maior cortante, foi uma das mais respondidas, e a mais respondida foi todos os pilares têm a mesma cortante, afinal são 3 toneladas por cada um. Tá? E o pilar M, o pilar C tem maior momento, tá? Então o último pilar aqui tem maior momento. Qual é a resposta correta então? Bom, os 3 pilares têm 3 toneladas, aqui óbvio, claro, os 3 têm toneladas, porque foi aplicado não. Tá? Não tem 3 toneladas de cortante em cada pilar, ok? E como que eu posso provar isso? Bom, a primeira questão aqui é o seguinte, esforços. Vamos dar uma olhada na deformada dessa estrutura. O que a gente vê aqui é o seguinte, ó, que eu só pedi para ver o valor máximo, mas aqui, ó, esse pilar aqui deformou 3.85, esse pilar deformou 3.89 e esse pilar deformou 3.9. Ou seja, claro, você pode fazer um modelo diferente, mas a divergência de deformação é muito pequena. Praticamente os 3 pilares vão deformar a mesma coisa, 3.8, 3.9. É a mesma coisa. Então, os 3 pilares estão deformando a mesma coisa. Por que isso acontece? Porque tem uma viga ligando eles. Aqui tem uma peça na horizontal, aqui na diagonal que faz, mas tem uma peça, tem uma barra ligando eles. Consequentemente, tendo uma barra ligando eles, ele garante que a deformação dos 3 pilares vai ser praticamente idêntica, exceto a deformação que a viga absorve. Ok? Entendido isso aqui? Então, qual é a cortante em cada pilar? Tá? A cortante é, no pilar lá do topo, 1.2 toneladas, tá? O pilar do meio, 2.9 e o pilar da ponta, 4.7. Porque o pilar A, o pilar mais curto, tem uma cortante tão mais alta, se são 3 toneladas por pilar. Porque não são 3 toneladas por pilar, são 3 toneladas aplicadas na cabeça do pilar, mas que, como a carga não fica... eu apliquei a carga no pilar 17, então a carga vai ficar só no pilar 17. Não! Os esforços se distribuem pela estrutura, e isso que significa hiperestática. Por que diabos a gente vai falar e faz um modelo complexo de um prédio se cada peça pega a carga bonitinha e fica só para ela? Porque não é assim que funcionam estruturas. Uma peça vai distribuir esforço para outra. Ok? Então, por que esse pilar aqui tem 4.7? Tá? Esse aqui tem 2.9, ele ficou na dele. Tá? Mas esse aqui tem 1.2, esse aqui tem 4.7. Basicamente, a carga desse foi para esse. Por quê? Porque esse pilar aqui, se eu aplicar a mesma carga, ele vai deformar muito menos. Mas essa viga aqui força com que todos os pilares deformem a mesma coisa. Consequentemente, o pilar que deformaria menos vai começar a puxar carga. Isso que é questão de rigidez básica. Então, não pode ser que todos os pilares tenham 3 toneladas. Não faz sentido que os 3 pilares tenham 3 toneladas. Por quê? Porque a viga distribui a carga de um pilar a outro. Ok? Então, a resposta é que todos os pilares têm o mesmo V? Não. Tá? Todos os pilares não têm o mesmo V. Tá? Essa foi a questão. Agora, o pilar C tem maior momento cortante? Não é. Tá? Porque o pilar A tem a maior cortante. Entendido? Por que ele tem maior cortante? Porque ele é mais rígido. Os esforços vão se acumular nas peças mais rígidas da estrutura. Elas não vão bonitinho para a peça que você acha que deveria ir e ficar igual. Não, mas tem 3 toneladas por pilar. Pois é, mas 3 toneladas desse pilar aqui, ó, está descendo 1.2 por aqui e o outro 1.8 está vindo por aqui e chegando nesse pilar. Ok? Isso está acontecendo. Desse pilar aqui, claro, 3 toneladas por 2.9. Ok, ele mandou um pouquinho de carga para esse pilar aqui, mas quase toda a carga desceu reto. Ok? Essa peça aqui, como ela é mais rígida, tem só 3 metros comparado a 5, tá? Lembra como que é a deformação? É de uma carga, né?
É a carga multiplicada pelo cubo da altura, do voo, da distância que ela tem que se locomover. Tá? Se fosse uma carga distribuída, que é força sobre distância, teria que multiplicar mais uma vez em distância. Mas uma carga normal, uma carga concentrada pontual, a deformação é carga vezes distância ao cubo. Okay? Se essa aqui tem 3 metros e essa aqui tem 5 metros, para elas terem a mesma deformação, 5 sobre 3, okay? Elevado ao cubo. Okay? Daria 4,6 vezes mais carga para essa peça aqui. E é mais ou menos o que eu tenho. Então eu tenho 4,776 dividido por 1,266 aqui, ó, deu 3,7, deu um pouquinho menos, mas esse que é o princípio base, que essa peça aqui teria que ser aplicada uma carga muito maior para deformar igualmente. Claro, entrou um pouquinho de rigidez da estrutura dessa barra aqui, ó, então se eu que essa aqui está pegando 4,7. Se não fosse, tá? Porque no modelo eu não demonstrei se é rótula ou engaste, mas que fosse rótula, essa barra aqui pegaria ainda mais carga. Por quê? Porque essa viga aqui aumenta proporcionalmente a rigidez de todas. Okay? Quando eu tiro a rigidez dessa peça aqui, rotulando ela, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, aquela deformada, aquela cortante de 4,766 vai para 5,474 contra 1,197. Então, 5,474 dividido por 1,197 vai dar 4,57, que também é próximo desse 4,63. Okay? Essa peça aqui é 4,6 vezes mais rígida que essa, então vai ter 4,6 vezes mais carga. Ok? Essa que é a nossa regra. Ok? Agora, próxima situação. Pilar C tem maior momento V, não é? Pilar A tem maior cortante. Ok, ele tem maior cortante mesmo. O pilar C tem maior momento. Pode ser, tecnicamente tem um braço de alavanca maior. Mas o que acontece aqui é o seguinte: o pilar A tem um momento de 16 kgfm, o pilar B tem 9 kgfm, o pilar C tem 5,9. O pilar com a menor cortante, mas se fosse com a menor cortante também é que tem menor momento, tá? Porque basicamente a questão é que o pilar vai ter momento proporcional à cortante, ok? Porque a cortante que gera momento. Tem um vão grande, vai ter um momento alto. Não, eu posso ter um vão grande com momento baixo se eu tenho uma carga baixa. Tá? Eu fiz vigas com 7,5 metros de vão, com 30 de altura. Mas a viga suportava 2 andares. Não, era uma viga que suportava o peso próprio dela. Mas uma viga de 7,5 metros de vão, com 30 centímetros de altura, fez tranquilamente se não tem peso nenhum nela. Tá? Uma estrutura só começa a deformar, só começa a ter momento se houver carga. Okay? Se fosse engastado, muda alguma coisa? Não, não muda nada. Tá? Aqui eu tenho 8,6 no máximo, aqui eu tenho 6 no máximo, aqui eu tenho 3,5 no máximo. Qual é o pilar com o menor momento fator? O pilar mais longo, porque ele não tem rigidez, ele não busca cargas horizontais. Ok? Tá? Então o pilar com maior carga horizontal também é o pilar com maior momento, porque o momento é a carga multiplicada pela distância. Como que essa enquete seria óbvia? Bom, deformação aumenta o cubo, momento aumenta proporcional à altura. Okay? Então esse pilar ganha ao quadrado, como ele é mais curto, ele ganha ao quadrado de momento. Okay? Tanto que se eu voltar para o modelo mais simples da peça rotulada aqui, ó, por que a peça rotulada? Porque daí eu não influencio a rigidez dessa peça horizontal aqui. Ó. Mas se eu for imaginar aqui novamente, 5 sobre 3, que é a diferença. Como é ao quadrado, eu espero que o pilar da ponta do pilar A tenha 2,7 vezes mais momento que o pilar C. Okay? O que acontece aqui é o seguinte, ó, eu tenho 16,423 dividido por o 2,777 aqui, ó, daria 5,91. E esse pilar aqui, ó, tem 5,98. É prática, na mosca. Tô louco, eu precisava esperar 5,91 tem 5,98. É basicamente um momento fator exato, tá? Com uma pequena diferença aqui, praticamente no outro, questão de rodalamento, questão da rigidez interna e tudo mais. Basicamente esse pilar aqui tem 2,7 vezes mais carga, se não é 2,77, 2,76, tá? Mas basicamente esse fator aqui, a questão é que esse pilar vai puxar o menor momento, e o pilar mais curto vai puxar o maior momento. Então qual é a resposta correta? A resposta correta é o pilar A tem maior momento e cortante. Por quê? Porque ele é mais rígido. Peças rígidas puxam o momento. Peças de baixa inércia não puxam, para baixa rigidez, né? Que nesse caso a rigidez é da inércia, não puxa o momento. Tá? Então ele teve quantas respostas corretas nessa enquete? Ele teve 41 respostas corretas. Quantas aqui no total? No total a gente tem vou colocar aqui, ó, 41 mais 67, mais 177, mais 180, 41 dividido por 465 aqui, ó. Menos que 9%, multiplicar por 100 aqui, só para ter, a gente tem um pouquinho menos que 9%.
ok? Tá? E é uma questão complexa? Não, é uma questão que se as pessoas estudassem mais hiperestática, seria óbvio. Mas as pessoas querem aprender. Eu quero aprender cálculo avançado predial. Eu não quero aprender hiperestática, porque hiperestática é chato. Mas a hiperestática que dá esse conhecimento base para depois. Tá? Por quê? Porque a carga, por exemplo, de vendas de uma estrutura é carga horizontal distribuída baseada na rigidez horizontal daquela peça. Tem nada a ver com a posição dela onde foi aplicada a carga. Tem a ver com a rigidez com a estrutura predial. Ok? Essa é a questão básica. Então, inclusive uma questão que eu posso te mostrar aqui, ó, tá? Ele na carga horizontal aqui, ó. Você deixar somente a carga lá da ponta, ok? Não importa não deixar a carga, ainda assim o pilar mais rígido vai ser o pilar A. Isso eu posso provar agora, colocando a carga só lá. Ainda assim esse pilar tem 5.4, esse tem 3.1 e esse tem 2 toneladas/força-metro, porque não importa, desde que eu tenha uma barra que distribui a carga, onde foi aplicada a carga. O que importa é qual o ponto mais rígido para absorver essas cargas, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.